Hoje eu estou aqui com o Felipe Santiago, meu irmão, e vamos falar um pouco sobre a alegria. Quem conhece o Felipe sabe o quanto ele é alegre. E aí, Felipe, o que você tem a dizer sobre a alegria hoje? Primeiro que é uma alegria estar aqui, né? Bem, esses tempos atrás eu tive a oportunidade de apresentar aqui um trabalho sobre alegria, realmente mais no âmbito cristão, mas durante as pesquisas também essa semana, revisitando um pouco, eu lembrei do conceito de Spinoza, um filósofo da Idade Média, que ele fala da alegria enquanto a máxima distância para a morte. Aquele momento que realmente a nossa energia de potência, ele usa muito esse termo e também, é, energia de perfeição, passa de um estado mais baixo para o estado mais alto. Aquele momento que a gente realmente fica muito alegre, que faz aquele momento valer a pena, faz aquele instante, por menor que seja, pode ser um milésimo de segundo, mas aquilo faz valer toda a vida. Justamente a distância da morte, a máxima distância, eu entendo também que é porque aquilo é tão bom, aquilo me faz tão bem, que eu gostaria que aquilo continuasse para sempre. Que aquele instante se repetisse várias vezes. É claro, essa repetição parece que me distancia da morte, parece que eu nunca vou morrer. E se eu não fosse morrer, eu queria ficar vivendo aquilo para sempre, é claro. Poderia ser chato, um dia ia se tornar chato talvez. Mas naquele momento, tudo fez valer a pena. A minha vida valeu a pena por causa daquele instante que a minha energia foi no máximo, assim, no pico realmente, e eu me senti alegre. Legal. E quando a gente entende a alegria como a máxima distância da morte, não tem como a gente não pensar em Jesus Cristo. Porque quando a gente entende que Ele é a vida, nós percebemos que nós podemos encontrar a alegria nele. E me recordo que uma vez você falou que Padre Fábio disse que em algum momento da nossa vida Jesus nos chama. Ele nos encontra e nos chama a fazer alguma coisa, seja o que for. Mas ocorre esse encontro em algum momento da nossa vida. E aí eu te pergunto, como é para você, como você pode nos ensinar sobre a alegria do encontro com Jesus? É, é muito importante isso, realmente. A nossa experiência enquanto cristãos, e o Papa Francisco fala muito sobre isso na Evangelii Gaudium, que é o primeiro documento que ele fez, quase o documento que norteia todo, norteou, né, na verdade, todo o pontificado dele, que é realmente a alegria da evangelização, a alegria do evangelho. E tudo parte desse encontro. Porque não tem como eu anunciar algo que eu não conheço. Eu anunciar algo que eu não tive experiência. Seria um anúncio vazio. Eu estaria só repetindo o que alguém me disse. Tanto é que hoje a igreja tem entendido que a catequese, mais do que algo doutrinário, é claro, a doutrina tem a sua importância, mas muito mais do que isso, é preciso propiciar que todos os catequizandos, que todos os cristãos tenham esse encontro com o Senhor. Tenham esse encontro verdadeiro, esse encontro que modifica as nossas vidas, e a gente vai entender essa máxima distância da morte aqui que se aplica. Porque Cristo, ele é a vida, ele mesmo se autodefiniu lá no Evangelho de João e também. Se a gente olhar todo o Evangelho, ele define-se enquanto vida. E a gente não segue um Cristo qualquer, é o Cristo ressuscitado. E o que é a ressurreição, senão a máxima distância da vida? Da vida não, credo. Da morte. Da morte. A máxima distância, ele todo planificado, ele vivificado pelo Espírito Santo, ele vive para sempre. Então ele realmente vive para sempre. E a partir do momento que eu me encontro com com ele, que é a vida, eu não posso mais, digamos, voltar atrás. Eu não posso permitir que o meu interior, que é a minha alma, esse é o conceito cristão, seja penetrado pela tristeza, que é o contrário da alegria. É claro, vão haver momentos de tristeza na nossa vida, momentos de energia de potência baixa, momentos que a gente vai querer ficar no quarto no escuro o dia inteiro, momentos quando a gente perde alguém, quando a gente sofre alguma frustração, mas não pode tirar do meu interior a alegria de ter encontrado Cristo. Então, quando eu realmente encontro, quando eu tenho essa experiência verdadeira com Ele, tudo faz sentido. Até mesmo os sofrimentos, até mesmo as cruzes. Exatamente, quando a gente encontra com Cristo, a gente não é que a gente mude da noite para o dia, mas nasce na gente um desejo de mudar, de estar sempre em contato com essa alegria. Mas como sabemos, nessa vida tem cruzes, tem sofrimentos, e é realmente uma dificuldade para muitos saber viver essa alegria mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de cruzes. Então, aí que nasce a importância de entender e saber viver. Que Deus, Jesus, ele está conosco em tudo. Não é que a gente se alegre significa um estado de alienação, que a gente não vê nada, que a gente fica simplesmente rindo para as paredes. Às vezes a gente fica rindo para as paredes, mas não é que a gente não percebe as coisas, mas a gente percebe, mas também compreende que tudo isso tem um propósito, tudo isso a gente vive com Deus
e Ele está conosco. Ele está sempre nos ajudando. É, tava, também tem um, o próprio Jesus fala sobre a alegria no Evangelho, e ele lá, eu acho que é em Lucas 15, do Evangelho de São Lucas, e ele cita as três parábolas que representam ali a misericórdia, mas também a alegria. Que primeiro é a da ovelha perdida, que o pastor ele perde a ovelha, e ele procura, deixa as 99, procura essa ovelha, e quando ele encontra ele fica alegre, e mais do que isso, ele quer que os outros se alegrem com ele. Então ele faz uma festa e chama os seus vizinhos, ele diz, alegrai-vos comigo. A segunda é da Drácula, que a mulher perde uma Drácula, e também ela procura, vasculha a casa inteira, e quando ela acha, ela convida os vizinhos para alegrar, veja, por causa de uma moeda. E entre essa divisão, né, também tem a alegria por coisas materiais. É uma alegria mais intelectual. Então, quando eu tenho aquilo que eu queria ter, aquilo que tem valor para mim, que é realmente importante, eu me alegro. É a última parábola que Jesus conta é a do Pai Misericordioso, que também alguns conhecem como do Filho Pródigo. Que aí é a alegria no sentido mais profundo, no sentido mais cristão. Que é a alegria de ter aquilo que a gente ama. O Pai, ele, um ato de amor supremo, de misericórdia, ele deixa o filho ir. Ele entrega metade da herança, e aquilo era. Ele viu o filho matando ele para ele, né, quando ele pede a herança. Mas, e aí entra também a questão do sofrimento. Mesmo esperando o filho, sofrendo com o filho indo embora e depois esperando, ele se manteve esperançoso. A esperança que também conduz à alegria. E aí, quando o filho volta, ele não se importa mais com nada. Tudo aquilo que ele passou, ver o filho matando ele, perder um pouco ali da sua fortuna, um pouco não, né? Metade, então é muito. Ele, quando o filho volta, ele se alegra com realmente com essa alegria verdadeira, a alegria de primeiro encontrar a pessoa amada, encontrar aquilo que eu amo, mas mais do que isso, ver o bem da pessoa que eu amo, porque ele viu que o filho dele precisou passar por tudo aquilo para entender que ele precisava estar junto do pai, que ele precisava ser cuidado pelo pai. Então, quando ele viu o bem daquele que ele ama, ele também se alegra e se alegra verdadeiramente, faz uma festa, é, ou mata o carneiro gordo, acho que é carneiro, né? Mano, Paulo. Ele mata, faz toda realmente toda a festa, põe vestes novas no filho, o anel, a sandália. E quando o filho mais velho chega, ele realmente fala isso: seu filho, o meu filho, o seu irmão, estava morto e voltou à vida. Era preciso que festejássemos. Então esse é o sentido da alegria no momentos de cruzes. E um grande exemplo disso também é São Francisco de Assis. Tem uma historinha dele que é muito bonita, posso contar, né? Sim. Que tem até uma música sobre isso, depois se você pode pesquisar aí, que justamente a música é a perfeita alegria. E eles estão caminhando, tá indo Francisco e o irmão Leão, o irmão Francisco e o irmão Leão, que eram ali, realmente amigos, né? Andavam quase sempre juntos. É você e Pedro. É, é quase isso. Aí o Frei Francisco, irmão Francisco do nada, ele puxa o irmão Leão assim e fala: você quer saber o que é a perfeita alegria? E ele fala dessa questão mais material. No âmbito cristão, ele fala: não, a perfeita alegria não é se eu tiver os dons da profecia, se eu falar as coisas bonitas, todo mundo se converter. Não vai ser se eu fizer milagres, se eu curar doenças, expulsar demônios. Ele até fala: se o demônio fugir só pelo comando da minha voz, se ele escutar a minha voz, o demônio já foge. Aí ele fala: aí não está a perfeita alegria. A perfeita alegria está naquele momento, ele contextual, né? Se a gente chegar no nosso convento agora, e ele observa, né? Essa observação, tá, eles estão no inverno, então tá frio, tá de noite, tá nevando. Então, se a gente chegar na neve, no frio, morrendo de frio, com fome, e a gente bater na porta querendo entrar, o irmão perguntar: quem são vocês? Eles falam: somos seus irmãos, Francisco e Leão. Ele: não vos conheço, saiam daqui, vocês querem nos roubar, estão querendo alguma coisa estranha. Aí, não, somos nós, seus irmãos, eles insistem. Aí o irmão porteiro, ele fala: não, não é vocês não. Aí ele sai e bate neles, começa a bater, começa a xingar, chama de ladrão, realmente passa por essa humilhação. Eles realmente, depois de apanhar, literalmente, estavam ali sofrendo, realmente sofrendo. Aí ele fala: apesar disso, a gente passar por esses sofrimentos, entendendo que a gente está imitando Cristo, o sofredor, e unirmos-nos a Ele através desse nosso sofrimento, ali estará a nossa perfeita alegria. Então, o convite é realmente esse. É claro, seria maravilhoso se nossa vida fosse só de alegrias plenas, realmente só momentos bons, momentos é, De potência de máxima. paz. Mas também nesses momentos que a gente está sendo humilhado, está vendo ali massacrado, realmente apanhando. Mas se eu entender que naquele momento Cristo também está comigo, ele enquanto vida, eu estou me unindo a ele, apesar da minha dor, eu me uno àquele que é a vida e depois ele há de me vivificar e acima de tudo me dar a recompensa depois. Se nesses momentos de cruzes, e é claro, vale para tudo, vale para uma doença, vale para uma perda, vale para uma frustração, para um negócio que deu errado. Se nesses momentos eu também ter essa consciência, não.
isso foi para o meu bem, eu preciso oferecer isso a Jesus e me unir-me a Ele nesse momento de sofrimento, aí o seu valor ele será inestimável, porque a perfeita alegria também está aí, é não perder essa fé, porque realmente é uma questão de fé. Nesse momento, a nossa razão fala, não, aqui deu tudo errado, Deus não está comigo, alguns salmos falam isso, né? Deus nos abandonou, mas não. Até nesses momentos de grandes dificuldades, de grandes humilhações, de grandes dores, Ele está ao nosso lado. Quando a gente entende isso, a gente fica alegre, só por saber que Ele está com a gente. Perfeito. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue trazer mais para o nosso dia a dia. Porque veja que no dia a dia também muitas vezes a gente se perde na rotina, se perde com os compromissos, mas a felicidade, a alegria, melhor dizendo, assim como a felicidade também está nas coisas simples. Está em você perceber os pequenos detalhes, as entrelinhas em que Deus se faz presente. É, por exemplo, num cachorro que passa, num velhinho que te cumprimenta, numa criança que sorri para você. São nas coisas mais pequenas possíveis que você encontra. Assim como a gente falou nas coisas mais sofridas, nas coisas que às vezes nos machucam, mas também lá há alegria. Então, que a gente possa olhar com esse olhar de alegria e poder viver isso também. Porque a alegria não é que a gente possa ensinar isso às pessoas, mas a gente vive isso e as pessoas veem. E conforme elas veem, elas aprendem, elas reproduzem isso também. Então, é importante viver, buscar viver da forma mais plena possível, porque é uma coisa muito bonita realmente. E querendo ou não, a gente não tem nada a perder sendo alegre. É. Só ganhos. Seja aqui ou no próximo mundo. É, e é realmente um conceito, não é um conceito, mas é uma experiência muito bonita, que é realmente essa questão de levar a vida com mais leveza. A gente até comentava sobre isso, né? Tem um frei lá em Recife que ele fala muito sobre isso nas confissões, leve a vida com mais leveza. Isso é muito importante, porque até nesses momentos, às vezes, mais chatos da vida, quando eu tô chego no meu trabalho, então meu chefe enchendo o saco, ou quando eu tô na faculdade, aquele professor que eu não gosto, ou qualquer coisa, quando eu tô em casa brigando com alguém, se eu conseguir levar aquilo com mais leveza, aquilo não vai me atingir a ponto de pegar minha energia de potência e colocar lá embaixo, que aí eu não consigo fazer mais nada. A vida, parece que aquele dia perde o sentido. Então, se eu consigo, mesmo nesses momentos que realmente são difíceis, a vida tem a rotina, a nossa vida é cansativa, querendo ou não. O mundo hoje nos impõe isso, nos exige essa rotina, essa quase mecanização. Então, se a gente consegue, até nesses momentos, ter uma certa tranquilidade, uma leveza, uma paciência, a vida realmente fica mais leve e a alegria fica mais acessível até. E aí também é importante cada um saber o seu ponto de alegria, aquilo que realmente vai me conduzir do estado para a máxima potência, para a máxima energia de agir. Porque senão, por exemplo, não adianta querer imitar o Vinícius, não adianta querer me imitar. Cada um tem o seu modo de ser feliz, cada um tem o seu modo de ser alegre. E isso é importante, cada um encontre o seu modo de ser alegre e viva aquilo. Então, aquilo também, no momento tá triste, mas eu lembro que não, isso aqui me alegra, então eu posso fazer aquilo, ou só lembrar daquilo pode me causar uma alegria tremenda. Exatamente. É uma coisa que o padre Carlito fala que o que torna a vida mais bonita é que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, tem a sua personalidade. E a partir do momento que você entende isso, você vai perceber que a alegria ela não vem propriamente só de coisas externas, mas ela vem do seu interior. Ela vem, como a gente falou, do seu encontro com Jesus, o Jesus ressuscitado, que é ele que traz essa alegria e permanece, faz com que ela permaneça viva dentro de você, apesar de todas as dificuldades ou mesmo dos momentos em que seja propício você não ser constante nessa alegria, mas ele faz com que ela permaneça. Então permaneça nele. Essa Terezinha fala sobre isso, eu acho que é ela, que nunca perder de vista o ponto de partida. E o ponto de partida é esse encontro. Então, se a gente nunca perde essa, realmente aquela sensação que a gente teve naquele primeiro encontro com o Senhor, a vida, querendo ou não, ganha um tom diferente. Mas a gente também pode lembrar que para nós católicos, de modo especial, a Eucaristia é de certo modo, quando a gente revive esse encontro. É claro, ele acontece cada dia. Então, se eu, através da Eucaristia, consigo também ter esse encontro, a cada Eucaristia, a cada missa celebrada, veja, quando eu comungo, ainda que seja só espiritualmente, ele está em mim. Ele é a vida toda. A gente já falou sobre isso. Então, é a máxima. Eu estou no momento mais distante da morte. Então, é o momento que eu tenho que estar mais alegre. Então, se eu me sinto abastecido também pela Eucaristia, por Jesus sacramentado, a vida ganha um tom muito diferente. Eu consigo, não só da missa, não pode ficar só na missa, isso tem que ser conduzido pro resto do dia. Então, se eu
Eu tenho que levar essa alegria e irradiar ela onde eu for, porque eu passo a ser testemunha dessa alegria. Perfeito. Felipe, obrigado, irmão. Muito obrigado por esse vídeo. Tamo junto. Obrigado você por ter assistido. Oh, tá bloqueado. Até o próximo.